Olá, este é o último filme Contos de Cinema e Humor. Eu sou Roberto Machado Júnior, autor do livro que dá nome a este podcast, e vou te acompanhar em leituras interpretadas dos contos que fazem parte dessa coletânea inspirada no universo do cinema. Mas não só do cinema, também tem histórias bem humoradas que vão fazer você esperar até o final. Essa história é sobre um artista argentino que trocou os ringues de lutas dos circos pela carreira de dublê em Hollywood. Em pouco tempo já estava contracenando com seu maior ídolo, ninguém menos que o cowboy brigão John Wayne, que acerta um... Bem, não vamos dar spoiler, né? O nome do conto é Dublê Argentino. Chamava-se Raimundo Carmondo, mas se apresentou com outro nome. Fora cuidador de gado nos Pampas e chegou a trabalhar como stuntman no cinema americano. Em 1989, quando nos encontramos por uma única vez, ele tinha 42 anos. Não era alto, 1,65 m talvez, tronco largo, braços grossos e fortes. Eu o conheci quando veio a mim na TV Gazeta, onde eu exercia a função de gerente de programação da emissora. O argentino havia criado o que chamava de a primeira escola de dublês de São Paulo. Assim que entrou em meu escritório, cuja janela dava diretamente para a Avenida Paulista, o sol daquela tarde de maio tingiu seu rosto pálido com um tom dourado, destacando as cicatrizes que lhe davam uma aparência rude e eram seu traço mais marcante. Nossa conversa durou quase 1 hora. A parte em que apresentou a sua nova escola não gerou em mim qualquer interesse, pois eu não fazia filmes. Entretanto, o tempo que ocupou me contando sua vida, com sua voz baixa e seu forte sotaque, capturou completamente a minha atenção. Estendeu-me a mão pequena e calosa, apertou a minha com força e disse: "Encantado, Mr. Machado. Me llamo Rei Carl." Tinha a pele clara, cabelo castanho escuro, testa alta, olhos azuis penetrantes e uma covinha muito funda no queixo. Num outro rosto, a covinha poderia ser desfiguradora, mas nele dava um ar de superioridade ao queixo junto aos lábios grossos e às sobrancelhas escuras. Penteava sua vasta cabeleira numa onda proeminente que encobria parte da testa e escondia uma marca de queimadura rugosa sobre a pele. Seu rosto tinha os traços e a imponência de alguém habituado aos combates. 2 cicatrizes profundas desciam abaixo das narinas, conferindo ao homem um ar enigmático. Desde a mais tenra idade, ainda nos Pampas argentinos, na região de Córdoba, onde nascera, aprendeu a selar e montar cavalos, dominar o chicote, galopar e atirar com qualquer tipo de arma. Era irrequieto e destemido. O pai percebeu que o filho fora talhado para lutar e ensinou-lhe os fundamentos do pugilismo. Em casa, todos o chamavam de Raicito, para evitarem o ritmo infeliz inerente à pronúncia de Raimundo Carmondo, que o menino, por sinal, detestava. Aos 10 anos, foi ao cinema pela primeira vez e assistiu a um western dirigido por John Ford, The Searchers, Rastros de Ódio era o título brasileiro, e estrelado por John Wayne. Naquele dia, Raicito decidiu se tornar um cowboy tão forte e valente como o personagem Ethan, interpretado por Wayne no filme. Era apenas um sonho de menino, mas ali estava a semente da vida de socos e saltos que lhe fora destinada. Iniciou sua carreira nos anos 1960, lutando boxe nos pequenos circos que viajavam pelo país. Geralmente, eram pelejas combinadas para que os lutadores aguentassem fazer 2, às vezes 3 apresentações numa noite, com 6 rounds em cada uma delas. Em pouco tempo, Raimundo tomou a frente do negócio e aprendeu a coreografar as lutas, combinando jabs, cruzados, ganchos e uppercuts. Se preocupava em manter a plateia excitada antes e durante o espetáculo. Na abertura que precedia a entrada dos lutadores no tablado, mandou que o operador de som do circo tocasse a retumbante Ouverture do filme El Cid. Preocupado com o aspecto visual, confeccionou para cada lutador uma capa de cetim branco com os respectivos nomes artísticos bordados em lantejoulas coloridas cintilantes. Johnny Huracán, El Lobo Paraguayo, Rei Tormenta, Piedra Negra, Paco el Guerreiro Solitário.
Tinha o cuidado de fazer com que os combates parecessem reais. Muitas vezes pedia ao oponente que lhe batesse de verdade, suportando as pancadas para que o público não suspeitasse de que ali havia uma combinação. Nos intervalos entre as lutas, cuidava do estande de tiro, lubrificava as espingardas de balas de chumbinho, trocava os alvos de papel e ensinava aos garotos a mirar corretamente para ganhar o prêmio, pequenos ursinhos de pelúcia barata fabricados no Brasil. Perambulou pelos países da América Latina, trabalhando em circos e parques de diversões. Numa dessas estadias, entrou pela primeira vez no Cine Teatro, um prédio Art Deco localizado no centro da cidade de Mendoza. Ali assistiu a um espetáculo de dança tradicional chamado Por los Caminos da América, encenado por Joaquín Pérez Fernández e sua companhia de danças e cantares de Espanha e América. Saiu do teatro naquela noite completamente apaixonado pela dança flamenca. De volta ao circo, selecionou entre os boxeadores aqueles que tinham um mínimo de cadência corporal e introduziu um número de dança sevilhana ao som da suíte Amor Brujo de Manuel de Falla antes dos combates. Os lutadores musculosos, seminus, rodopiando seus corpos encharcados de óleo, batendo com energia os calcanhares no chão de madeira e ondulando suas capas brilhantes à maneira dos toureiros, extasiavam as plateias. No final de um desses espetáculos, apareceu no circo um produtor de Buenos Aires que se aproximou de Rei Tormenta, garantindo ter ligações com a indústria do entretenimento dos Estados Unidos. Prometeu levar o número de dança e luta para lá, desde que os rapazes conseguissem amealhar uma determinada quantia para bancar a viagem e a hospedagem no país estrangeiro. Tomados pelo desejo de sucesso, os boxeadores acreditaram na história e arrecadaram o dinheiro necessário com amigos e familiares, prometendo devolver cada peso com algum juro depois que retornassem da turnê americana. Foi acertado que o tal produtor cuidaria das despesas. Entregaram a ele todo o dinheiro e viajaram com apresentações marcadas em Los Angeles e Las Vegas. O contrato, obviamente, era um engodo. Não havia apresentação nenhuma e o produtor desapareceu levando todo o dinheiro. Ao desembarcarem no aeroporto de Los Angeles, sem um único dólar nos bolsos, não puderam entrar no país e foram considerados ilegais pelo Serviço de Imigração norte-americano. Raimundo teve melhor sorte que o restante da trupe, possuía uma parenta que morava em Riverside e essa ligação permitiu que escapasse de ser deportado. Sem muitas perspectivas, mas decidido a não retornar aos cirquinhos de sua terra natal, perambulou em busca de qualquer trabalho, como fazem muitos imigrantes recém-chegados. Nos restaurantes, lavou pratos e retirou lixo. Tentou os parques e as atrações turísticas da costa oeste, mas não teve muita sorte. Encontrou finalmente um circo onde conseguiu ficar por 3 meses cuidando dos elefantes e dos cavalos. Quando foi mandado embora, o dono aconselhou que procurasse trabalho nos filmes. Seu tipo atlético e o rosto anguloso poderiam ajudar. O problema era a língua. Raimundo não dominava o inglês. Mesmo assim, não desistiu. Aprendeu artes marciais e pilotagem. Trocou o nome de batismo Raimundo Carmondo e o de lutador Rei Tormenta por um mais palatável pela indústria cinematográfica. Batizou a si mesmo de Ray Carr e se tornou dublê em filmes de ação. Participou de vários castings. Foi contratado para apanhar e dar saltos em programas de TV, comerciais, curtas-metragens e grandes produções. Inclusive contracenou com Jean-Claude Van Damme. Aos 28 anos, Ray continuava um fã ardoroso de Wayne e sempre que podia assistia a um filme do ator nos cinemas empoeirados de West Hollywood. Mas nunca conseguira trabalhar com o astro. Até que, em 1975, fez parte de um grupo de dublês, os Stuntmen, que viajou à Inglaterra para trabalhar no thriller de ação que John Wayne filmou em Londres, naquele ano. O filme era Branagh, a história de um policial violento de Chicago, atrapalhado com as limitações impostas pelas leis e pela polícia inglesa. Branagh, que no Brasil recebeu o extenso título de A Morte Segue Seus Passos, tinha cenas com perseguições de carros e muito tiroteio, e havia uma longa sequência em que John Wayne se metia numa briga de bar. Os dublês foram chamados para decidir quem iria contracenar com Wayne,
mas todos arranjavam uma desculpa para pular fora. Oh, no! Ray não entendia o motivo. Para ele, seria um privilégio contracenar com The Duke, o apelido do astro. Depois de muitos anos de espera, dizia: estava frente a meu maior ídolo, a quem chamava Sean Wayne, com seu forte acento rio-platense. Lo que pasa é que Wayne tinha uma pegada muito forte, contou-me Ray. Na hora da pancada, Wayne girava o punho com a mão direita, fazendo com que os 4 ossos do betacarpo se transformassem em pequenas navalhas. Esse soco, temido pelos stuntmen americanos, era chamado por eles de Little Colt, em referência ao revólver do velho cowboy. Do you like to do fight scenes? Inquiriu Wayne antes de filmarem a cena da briga. Yes, Mr. Wayne, confirmou o argentino. Wayne nunca gostou de lutar à distância, como geralmente as lutas coreografadas são feitas no cinema. Normalmente, a câmera se coloca atrás de quem dá ou de quem recebe o soco, para não mostrar ao espectador que os atores fingem que estão batendo, quando, na verdade, o punho passa a uma distância curta do rosto do ator que apanha. O barulho dos ossos se quebrando é colocado posteriormente na edição. Wayne, naquela altura, já devia saber que os dublês americanos fugiram da cena. Sobrara o dublê argentino para contracenar com ele, e quis saber se Ray tinha medo de apanhar na cara. I don't like to do a scene with a stuntman who's afraid to take a punch, disse o ator de quase 2 metros de altura, olhando Ray sobre a cabeça. Nesse momento, Ray recordou o filme Rastros de Ódio, a cena em que Wayne, interpretando Ethan, acertava o rosto do jovem ator Jeffrey Hunter, deixando-o com um fio de sangue descendo pelas narinas. Seria sangue falso? Ou aquele soco fora um dos temidos Little Colt? Pensou. Olhou seu ídolo nos olhos e sorriu. Qualquer preocupação ou medo desaparecera naquele instante. Era o momento pelo qual esperara desde quando vira o filme em Córdoba. Sentiu suas pernas firmes, elas não tremeriam diante do cowboy Ethan, tampouco diante do famoso ator. Encheu o peito de ar e respondeu que ele poderia bater para valer. Mr. Wayne, you can punch me as much as you like. A sequência de luta foi filmada no Lamb Tavern, dentro do Leadenhall Market, em Londres. Embora Brannigan não seja um bom filme, é bem feito, tem ação e conta com o carisma de John Wayne, como convém a um ídolo do cinema. Depois desse, ele faria mais 2 filmes antes de aposentar seu Little Colt. A sequência em que Ray toma o soco de Wayne no rosto tem muita briga dentro da taverna e o grandalhão bate em todo mundo, quebrando mesas e garrafas. A cena em que bate em Ray começa com Wayne posicionado de lado para a câmera. Ele empurra um homem de camisa laranja por sobre o balcão do bar, depois, numa torção rápida do corpo, se volta para a câmera. Nesse instante, Ray entra em cena indo em sua direção para atacá-lo. Wayne gira e acerta violentamente o rosto de Ray com um punho fechado e o derruba. O diretor Douglas Hickox não ficou satisfeito com a interpretação do homem de camisa laranja e resolveu filmar uma segunda tomada. Oh, não! Os outros dublês olharam para Ray ainda caído no chão e viram seu lábio superior direito rasgado até a entrada da narina, vertendo muito sangue. O diretor perguntou a Ray se aceitaria gravar mais uma vez. O argentino levantou-se, segurando um lenço ensanguentado sob o nariz, e acenou positivamente com a cabeça. Mas o sangue não parava de jorrar do corte e resolveram que nesta segunda tomada, Ray entraria de costas para a câmera e receberia o soco sem que o espectador visse o seu rosto já ferido. Foi justamente esta cena que ficou na edição final do filme. Todos retornaram às suas posições. O cenário foi remontado, a câmera tornou a rodar e ouviu-se a voz possante de Hickox gritar: Action! A cena ocorre exatamente como a anterior. Wayne joga o homem de camisa laranja sobre o balcão e gira o corpo. Ray entra em cena pela direita do quadro. Vai em direção ao ator que lhe acerta um forte soco do rosto. O segundo Little Colt, desta vez, atinge o lábio de Ray no lado esquerdo. Foram 2 cortes profundos que rasgaram a face do dublê, como se fosse um V de cabeça para baixo, descendo das narinas até o lábio superior. Eu ouvia tudo que Ray contava em reverente silêncio, porque, sendo um fã de cinema, não poderia deixar de admirar essa magnífica história.
mas ela ainda não chegara ao fim. Depois de viver por quase 15 anos em Los Angeles, Ray casou-se com uma brasileira e estava agora iniciando uma nova carreira em São Paulo, ensinando a pessoas muito jovens tudo aquilo que fizeram nos filmes. Perguntei-lhe se, alguma vez, temeu enveredar numa carreira tão cheia de perigos. Nesse momento, ele tombou a cabeça e olhou por uns instantes para o chão. Creio que se recordava dos tempos de pobreza em que saíra dos Pampas até chegar ao esplendor de Hollywood. Lembrou-se dos astros com quem conviveu, dos treinos intensos, das perigosas cenas com acidentes de carro, das vezes em que ateou fogo ao próprio corpo, das lutas com facas e espadas, dos saltos em explosões, da palavra action, gritada centenas de vezes como um prenúncio de uma façanha, de um mergulho na escuridão, de um voo ao infinito, do estresse máximo de seu corpo rígido, do sangue escorrendo da ferida nos lábios, da queimadura na testa, mas principalmente da fantástica criação de ilusão, do encantamento e dos suspiros que provocava das plateias com sua coragem e suas proezas. Foram cenas nas quais ele atuou sem hesitar. E mais uma vez lembrou-se de seu grande ídolo. Raymondo Carmondo, Raycito, Ray Tormenta e finalmente Ray Carr. Ergueu altivamente a cabeça, apontou para as 2 cicatrizes sobre os lábios e me disse: "Estas marcas em mis lábios que levaré comigo por el resto de mi vida são os 2 autógrafos que traigo de John Wayne." Esse foi mais um conto do podcast O Último Filme, Contos de Cinema e Humor. O livro impresso você encontra nas livrarias mais alternativas do Rio e de São Paulo. Se preferir ler no digital, a versão Kindle está disponível na loja da Amazon. A trilha sonora é de Paulo Baiano e essa é uma realização da Yupa Brasil Produções.